né, da partida desse grande comunicador, o Cid Moreira, que morreu hoje, na manhã de hoje, aos 97 anos. Ele estava internado em um hospital lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos após um quadro de pneumonia. Cid enfrentava problemas nos rins e fazia diálise com frequência. Nascido em Taubaté, lá em São Paulo, Cid Moreira deu início à sua trajetória profissional aos 15 anos de idade, quando começou a trabalhar como contador na rádio difusora da cidade. Sua voz marcante e de timbre grave chamou a atenção, levando a ser convidado para atuar como locutor pouco tempo, depois de ser descoberto. Formado em contabilidade em 1947, mudou-se para a capital paulista e foi trabalhar na Rádio Bandeirantes. Naquele período, também atuou como locutor oficial na campanha política de Ademar de Barros, um dos proprietários da emissora. Em 1951, Cid foi contratado pela Rádio Mairic Veiga, permanecendo por 12 anos, consolidando-se como uma das principais vozes do rádio brasileiro. Durante esse período, também trabalhou em produção cinematográfica, narrando documentários e atuando em filmes como Ângulo de Coraço, em 1955, Traficantes do Crime, em 1958. Sua voz tornou-se icônica nos jornais de cinema, que era exibido no país, em todo o país, na verdade. Em 1969, o Cid alcançou a projeção nacional e se tornou âncora do Jornal Nacional, como todo mundo sabe, da Rede Globo, programa que apresentou por quase 3 décadas, até 1996. Ele dividiu bancada com Hilton Gomes na estreia do jornal e em sua última edição esteve ao lado de Sérgio Chapelin, Justamente eles foram os primeiros âncoras aí do Jornal Nacional, que naquela época, Carlos Vanderlei, ele era apenas um leitor. Ele fazia leitura de notícia. Exatamente. Nem comentava, não fazia nem careta, era aquela figura séria. O que mais te marcou? Só o fato e a notícia. O que mais te marcou na trajetória do Cid? Muito obrigado a todos. Obrigado você. Boa noite. Boa noite, eita, que boa noite. Uma voz essa voz, né? O que mais me marcou foi a postura dele. Era um âncora com uma postura realmente fantástica. Ele impostava que fazia a notícia realmente penetrar em você. A notícia vinha que era uma pancada, com a voz dele. E realmente eu fui muito fã, aprendi muito com ele. Sem dúvida, inspirou muitos profissionais, Roberto? Não tenha dúvida disso. E ele também, por último, deixou um trabalho marcante. Eu diria até que o Cid, como falei logo cedo, já é um imortal, por toda a sua obra, esse trabalho belíssimo aí que ele gravou, a Bíblia, não é? Sim. Que emociona. Tem muita gente que não tem paciência de ler a Bíblia. Ele interpreta como realmente, tanto no jornalismo como essa narração aí da Bíblia, faz você se emocionar, porque você entende, interpreta, vivencia exatamente aquilo que porque é profundo, A leitura da Bíblia não é fácil, E não é fácil você entender. É por isso que muita gente, alguns líderes dá a interpretação que quer da Bíblia, para justamente exatamente. Então isso foi uma sacada muito boa, e com a voz do Cid Moreira trouxe muito alento, com a palavra da Bíblia. Eu até pensei que a minha voz era forte, mas quando eu vi o Cid, eu fiquei desse tamanho. Boa noite. Boa noite. Inclusive, ele disse que estava uma vez, ele gostava de bater um tênisinho e tal, e caiu um temporal lá e ficou em cima da hora para ele apresentar o Jornal Nacional. Ele veio correndo, acompanhei essa história. Ele chegou na pressa lá, aí não deu tempo de colocar a roupa. Foi de bermuda. Foi de bermuda, colocou só o paletózinho. Gravado. Ele disse que quando chegou o Léo Batista, que inclusive o Léo, quando comentou hoje a partida do Cid, ele se emocionou. E o Léo já estava na bancada para apresentar, já estava tocando a vinheta da abertura, e ele entrou e sentou e meteu bronca, A gente não via, você só via, a bancada e a parte de cima, e ele de bermuda apresentando, mas ele disse que foi
só uma única vez. Foi um temporal que caiu uma árvore. E parece que teve umas árvores no meio. Exato, aí foi complicado. A gente aqui está sofrendo parecido com o trânsito, né? Se você não se antecipar muito aqui. Mas se apresentou com uma categoria realmente maravilhosa, né? Mesmo ele de bermuda, mas não estava nem aí, né? Só o paletó por aqui, só apresenta aqui a parte de cima. E aí foi fantástico. E naquela época não existia essa tecnologia, a facilidade que os apresentadores têm hoje, né? O cara tinha que muitas vezes estar focado na câmera e no texto. Verdade. Inclusive já saiu também aqui a matéria fuzil. Tem alguma fala dele aí? Ele deu agora uma boa noite no instante, não foi? Muito obrigado a todos e o meu boa noite. Boa noite. Obrigado, Cid. Cid fechou o ciclo aí, 97 anos, ele estava fraquinho, estava lutando aí porque estava com problema de saúde, mas nessas últimas aparições, ele apareceu aí na programação da Globo, no Altas Horas lá no Serginho, né? Mas a voz não mudava não. Mas você sentia que ele estava meio fraco. Inclusive a esposa dele disse que nessas últimas horas ele ficou numa situação que ele não estava nem reconhecendo mais a esposa, né? Quando foi na madrugada, né? Foi embora o nosso Cidão. O legado dele foi completo. Fantástico. Completou 97, Quase 97. Chegava aos 100, 97, né? 97. Quase chegou aos 100, então você completa o seu círculo. Viveu realmente o que ele gostaria. Inclusive ele comprou o seu sítiozinho, um sítio maravilhoso, ele foi curtir o sítio e tudo mais. É fantástico, ele realmente senti muito, mas é quando o círculo fecha, aí é tocar o barco. É verdade. É o chamado de Deus. Exatamente.